Olá, meus irmãos, estejamos todos em paz nesse momento em que nós nos encontramos. Que o amor seja a fonte de nossa caminhada. Estaremos hoje fazendo a leitura do livro Caminho, Verdade e Vida, capítulo 14, que tem como título Em Ti Mesmo. Mas antes, iremos fazer a nossa leitura de abertura para que possamos estar harmonizados. É do livro Perante Jesus, de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel, e que tem como título Remuneração Espiritual. É uma passagem de Paulo em Timóteo, capítulo 2, versículo 6, que diz: O lavrador que trabalha deve ser o primeiro a gozar dos frutos. Nos diz o seguinte: além do salário amoedado, o trabalho se faz invariavelmente, seguido de remuneração espiritual respectiva, da qual salientamos alguns dos itens mais significativos. Acende a luz da experiência, ensina-nos a conhecer dificuldades e problemas do próximo, induzindo-nos, por isso mesmo, a respeitá-lo. Promove a autoeducação, desenvolve a criatividade e a noção do valor do tempo. Imuniza contra os perigos da aventura e do tédio. Estabelece apreço em nossa área de atuação. Dilata o entendimento. Amplia-nos o campo das relações afetivas. Atrai simpatia e colaboração. Extingue a pouco e pouco as tendências inferiores que ainda estejamos trazendo de existências passadas. Quando o trabalho, no entanto, se transforma em prazer de servir, surge o ponto mais importante da remuneração espiritual. Toda vez que a justiça divina nos procura, no endereço exato para a execução das sentenças que lavramos contra nós próprios, segundo as leis de causa e efeito, se nos encontra em serviço ao próximo, manda a divina misericórdia que a execução seja suspensa por tempo indeterminado. E, quando ocorre, em momento oportuno, o nosso contato indispensável com os mecanismos da justiça terrena, eis que a influência de todos aqueles a quem, porventura, tenhamos prestado algum benefício, aparece em nosso auxílio, já que semelhantes companheiros se convertem espontaneamente em advogados naturais de nossa causa, amenizando as penalidades em que estejamos incursos ou suprindo-as de todo, se já tivemos resgatado em amor aquilo que devíamos em provação ou sofrimento, para a retificação e tranquilidade em nós mesmos. Reflitamos nisso e concluamos que trabalhar e servir em qualquer parte ser-nos-ão sempre apoio constante e promoção à vida melhor. Bela mensagem para que nós possamos refletir a respeito dessa remuneração espiritual que nós temos, esse crédito que nos é dado. Então, vamos orar todos juntos nesse momento. Senhor, Mestre Jesus, que possamos unir os nossos pensamentos e os sentimentos nessa congregação que aqui se encontra, de irmãos que buscam se conhecerem, promoverem o bem um ao outro. Que o amor se faça presente em nossos sentimentos, em nossos pensamentos, e que tenhamos esse encontro como um encontro de harmonia, de paz, de reflexões. E, Senhor, te pedimos tanto, fica ao nosso lado, pois ainda somos espíritos imperfeitos que caminham na busca de conhecer um pouco mais essa doutrina, para que possamos crescer, para que possamos burilar, nos autotransformar e sermos um dia espíritos melhores. Muito obrigado, Senhor. Que assim seja. Graças a Deus. Então, meus irmãos, como nós falamos, hoje iremos trabalhar esse livro, Caminho, Verdade e Vida, que tem como título Em Ti Mesmo. E é uma passagem de Paulo em Romanos 14, 22, que nos diz: tens fé? Tenha em ti mesmo diante de Deus. A pergunta que Paulo nos faz sobre a fé, e aí a gente vai agora falar sobre Paulo e sua fé. Paulo
é uma das maiores demonstrações de fé em Jesus. Falar sobre a fé de Paulo é aquilo que nos deixou, naquela época, aquela demonstração de fé que ele nos deixou, se mostra muito, mas muito atual para os tempos em que nós estamos vivendo. São palavras que ainda nos tocam muito, que nos faz refletir e que nos ensina, nos mostra o que nós precisamos fazer. Também não podemos esquecer de Emmanuel, que nos traz suas reflexões, suas experiências reencarnatórias e a experiência de sentir a energia de Jesus, a sua vibração, conforme ele nos relata no livro há 2000 anos atrás. Nesse capítulo de reflexão de hoje, Emmanuel nos convida a pensar na fé em Deus, mas sem que venhamos a esquecer a fé em nós mesmos. Nós temos a fé divina, a fé em Deus, e a fé humana, aquilo que está em nós. Em Mateus, capítulo 17, versículo 20, Jesus nos coloca que a fé é algo muito maior do que podemos supor. No capítulo 19 do livro Evangelho segundo o Espiritismo, no item 2, temos o título A Fé Transporta a Montanha. E aí lá dentro, no item 12, nós temos justamente a questão da diferenciação de fé divina e de fé humana. Nesse item, temos o seguinte: no homem, a fé é o sentimento inato de destinos futuros. Fé divina é a fé que eu tenho em Deus. Fé humana é a fé que eu tenho em mim mesmo. É isso que esse capítulo trabalha com as instruções dos Espíritos. Precisamos continuar e ter a fé em Deus, o nosso Criador, o nosso Pai. Aquele que deseja que seus filhos sejam melhores. Que a cada dia nós venhamos a promover as nossas melhorias, as nossas reformas. Mas nós não podemos esquecer de ter fé em nós, de acreditar, de agir, de buscar estímulos sempre que nos levem à nossa melhoria. Provocar esses estímulos que venham a nos transformar. Uma demonstração de fé, e que todos nós já ouvimos, é aquela que foi trazida pelo apóstolo Marcos, que fala sobre a fé da mulher hemorroíça, onde temos o relato. Durante 12 anos, ela sofreu um fluxo de sanguíneo constante. Naquela época, mulheres com fluxo sanguíneo eram consideradas impuras. E no caso dessa mulher, o sofrimento dela perdurou por mais de 12 anos. Ela pensava: se eu tocar nas vestes de Jesus, eu ficarei curada. Ela acreditou que um simples toque, se ela conseguisse tocar a barra das vestes de Jesus, ela teria a sua fé, teria a sua cura. E essa fé é uma forma de mostrar o quanto nós acreditamos em nós conseguimos resolver aquilo que nós temos para ser resolvido. Aqui nós temos uma demonstração de fé humana. A fé está em si, que ela acredita tanto que apenas esse toque pode lhe gerar a cura. Durante a caminhada entre a multidão, Jesus diz aos seus apóstolos: alguém me tocou. E os discípulos disseram: mas mestre, todos o estão tocando. Nós estamos aqui, todos estão tocando o Senhor, estão empurrando, tem a multidão está presente. Jesus responde: alguém me tocou, pois que de mim saiu uma virtude. E ele, ao se virar e procurar alguém, a mulher lhe falou: Senhor, fui eu. Jesus então lhe disse: mulher, grande é a tua fé, porque tua fé te curou. Bonito, né? A gente se emociona. Em A Gênesis, no capítulo 15, nos itens 10 e 15, Allan Kardec e a espiritualidade vão nos dizer que a fé é a única que ela não é feita através dele, de Jesus, do Pai. É a cura pela fé humana. A mulher hemorroíça, pela sua fé e não pela sua vontade, ela tira, entre aspas, uma virtude pelo toque.
pelo poder da sua fé, ela tira fluidos curativos. Ela tira a cura pela fé que ela tem no Cristo. A fé não nos gera dúvidas. Não podemos ter dúvidas sobre a nossa fé humana, em que cada um de nós, em maior nível ou menor nível. E também não podemos ter dúvida, nunca, na fé divina, na fé de Deus e do seu enviado. E assim, acabamos não acreditando muitas vezes na nossa fé, na força de nossa vontade. A espiritualidade nos diz que a força da nossa vontade é imensa, mas que na maioria das vezes nós não exercemos em nós mesmos. Muitas vezes nós exercemos sobre a vontade do outro. Nós atuamos a nossa vontade, o nosso querer sobre o outro, sobre o próximo. Queremos sempre que o próximo faça a nossa vontade. Acreditamos que nós temos o poder e a solução para tudo. Nós sabemos tudo, nós achamos tudo. E aqui prevalece o que temos de vaidade e de orgulho dentro de nós. Nós achamos que sabemos, nos consideramos quase deuses, sem a humildade. Cadê a humildade? Estamos sempre olhando para fora de nós, não aprendendo a olhar para dentro de cada um. Em algumas empresas, e aqui eu vou só citar como exemplo, nas entrevistas de seleção para a contratação de candidato, o profissional ou a profissional de RH, quase sempre, naquele momento de entrevista para conhecer o candidato, ele faz a seguinte pergunta: me dê 3 pontos fortes que você tem e 3 oportunidades de melhoria, aquilo que você precisa melhorar. E normalmente, quando você está na entrevista, o entrevistado fala: sou honesto, sou organizado, sou comprometido, sou assíduo, estou à disposição da empresa sempre, tenho o sentimento de dono da empresa. Mas, quando a entrevistadora, a profissional de RH, pergunta quais são as suas oportunidades de melhoria, a resposta que normalmente temos é a seguinte: essa é difícil. Eu não sei dizer. Eu acho que eu não tenho. Isso acontece com muita frequência. Por quê? Porque a gente não aprendeu a olhar para dentro. Agora, se nos é colocado para avaliarmos alguém, o nosso irmão no ambiente profissional, a nossa fala sobre esse irmão sai com uma facilidade tão grande. Mas assim, a gente simplifica assim de uma forma, porque a gente consegue julgar muito fácil. A nossa vontade, a nossa desenvoltura para julgar o próximo é muito grande. E aí? A pergunta que fica: o que nós estamos fazendo para melhorar? Temos essa fé para buscar estímulos que promovam as nossas melhorias, para que possamos fazer a vontade do próximo? De buscar em si a compreensão para nos ajudar e ajudar ao próximo? Nós estamos usando isso como oportunidade de melhoria? E aí, eu li esses dias uma frase bem interessante de William Shakespeare, desculpe aqui a pronúncia, que tem uma frase bem interessante, que nos diz o seguinte: o meu corpo é um jardim, a minha vontade é o meu jardineiro. Então fica, como é que eu estou cuidando desse jardim? Como está sendo adubado? Como está sendo regado? Como está sendo podado? Quais são as ferramentas que eu estou utilizando para ter um jardim florido? Um jardim cheio de flores que me tragam odores, que me tragam sensações agradáveis, que me unam ao verde, àquilo que me acalma, que me faz bem. O que me faz bem? Quais são essas ferramentas que eu posso utilizar? Cícero, o filósofo, nos deixou a seguinte mensagem: não há nada que não se consiga com a força de vontade, a bondade e principalmente com o amor. Temos aqui 3 ingredientes que nos são mostrados pelo filósofo Cícero, que podemos criar com isso, com a vontade, com a bondade, com o amor, podemos criar e germinar em nós flores belas, termos um belo jardim aqui dentro.
e nos fez refletir, e nos faz refletir como estamos arando esse nosso jardim interior. Mas, acima de tudo, precisamos acreditar, ter fé em Deus. E Emmanuel nos convida, por essa citação, por esse texto de hoje, a que nós tenhamos fé em nós, pois cabe a cada um as suas obras, as suas transformações, reformas para a caminhada que foi planejada por nós, quando de nosso retorno a esse planeta. Então, que jardim eu estou colocando às margens ou durante a caminhada? Que flores, que odores nós estamos propagando nesse momento em que nós estamos reencarnados? Na questão 909 do Livro dos Espíritos, temos a seguinte pergunta que Kardec fez aos espíritos: poderia sempre o homem, pelos seus esforços, vencer as suas más inclinações? A resposta que foi dada pelos espíritos foi a seguinte: sim, e por vezes fazendo esforços bem pequenos. O que lhe falta é a vontade. Ah, quão pouco dentre vós fazem esforços. Sabemos que o verdadeiro espírita é aquele que busca, que se esforça para melhorar, para buscar a prática da benevolência, da indulgência e do perdão, em todas as suas intenções, em todos os seus pensamentos. Eu finalizo a nossa noite de hoje com duas frases, para que nós possamos fazer reflexões. Uma frase é de Santo Agostinho, que nos diz: ninguém faz bem o que faz contra a vontade, mesmo que seja bom o que faz. E Allan Kardec, que nos diz o seguinte: possuímos em nós mesmos, pelo pensamento e a vontade, um poder de ação que se estende muito além de nossa esfera corpórea. Eu acho que são duas frases que nos faz refletir sobre aquilo que nós estamos aqui. E fica o convite: estejamos juntos, caminhando, pois aqui estamos para isso. Essa caminhada faz a nossa transformação. E eu agradeço, finalizando aqui nosso comentário do capítulo 14 do Caminho, Verdade e Vida, e convido agora para que nós possamos fazer a nossa prece final dessa noite, desse momento, desse encontro. Estejamos juntos, em harmonia. Mestre Jesus, somos gratos por esses irmãos que aqui estão juntos, refletindo, sintonizando a espiritualidade amiga e tendo seus lares iluminados pela luz emanada da espiritualidade maior. Que a noite de hoje seja uma noite de calma, de tranquilidade, de reflexões, e que nós possamos estudar e trabalhar sempre para promover as nossas reformas internas e também buscar sempre ajudar aos nossos irmãos necessitados, Senhor. Que estejamos em paz, que possamos comungar sempre essa harmonia que Jesus nos deixou. Obrigado. Que assim seja. Graças a Deus, graças a Jesus. Meus irmãos, muito obrigado. Fiquem em paz e que Deus esteja sempre em vossos corações. Boa noite.